Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, quero colocar para vocês um vídeo aí de um ex-funcionário das inteligências das Forças Armadas Brasileiras, tá? Falando sobre o que as lideranças mundiais planejam em relação ao plano ligado à falsa invasão extraterrestre, tá? Como esse é um plano já antigo, como eles já pensaram em como fazer a população ter medo, ter pânico, né? E não aceitar, né, vamos dizer assim, uma interação pacífica, como sempre foi, né, durante todos os milhares de anos das raças avançadas aí, né, tão chamadas de 49 raças, tá? Então acho nada melhor do que colocar o vídeo do Daniel Lopes para vocês entenderem, né, como é que é a tramóia que os líderes mundiais fazem para fazer com que nós nos afastemos da verdade, né? E caiamos aí num pânico, numa falácia, vamos dizer, infundada, tudo fruto de bombardeio midiático e marqueteiro dos donos do mundo, com o intuito de fazer com que nós nunca busquemos uma parceria com essas raças aí irmãs, com essas raças vizinhas, com essas raças que já venceram até em mundos como o nosso, né, conhecido como as 49 raças, tá? A questão alienígena, na parte geopolítica. Sim. Que eu acho que é um diferencial do que eu tento trazer, né? Porque se eu for falar de ufologia normal, tem muita gente que sabe muito mais do que eu. Agora, como eu posso usar isso como propaganda? Isso é poderosíssimo, né? E é antigo. Qualquer um pode encontrar com muita facilidade aí na internet o Ronald Reagan dando um discurso na ONU, 1989, falando mais ou menos o que eu vou falar aqui. Na época da Guerra Fria, né? Final ali da Guerra Fria, acho que não 89, 87, ele falando o seguinte, para a ONU. Se nós tivéssemos no planeta Terra uma invasão alienígena, a Guerra Fria e a guerra com a disputa com a União Soviética ia acabar. Por quê? Porque todas as diferenças seriam apagadas. Não ia ter mais americanos e russos. Seria terráqueos contra extraterrestres. Então a gente não ia ser mais inimigo, ia ser amigo. Sim. Não ia ser mais oponente, ia ser parceiro. Tem um inimigo maior. Pô, quando você vê um presidente dos Estados Unidos mandando essa, você fala, cara, onde é que esse cara quer chegar nisso? O que esse cara tá ensinando? Ele tá ensinando que o tema alienígena pode ser, por um lado, uma solução para uma guerra, pode ser uma carta na manga para evitar uma guerra, e pode ser uma justificativa para a instauração de um governo global. Porque para você ter um governo global, você tem que ter um problema global, né? Qual o problema global? Não sei, pode ser uma pandemia, pode ser uma guerra, pode ser um aquecimento global, mas pode ser uma invasão do planeta Terra também, né? E aí você pensa assim, cara, mas eles conseguem falsificar uma invasão alienígena? Pô, com muita facilidade. Com a inteligência artificial. Putz, inteligência artificial, estratégia de controle mental, sugestionamento, as aeronaves que esses caras têm, que o ser humano tem, que são iguaizinhas aos OVNIs. Isso é um tema pouco falado nisso, mas que é um assunto interessante pra caramba. E holograma também, né? Você joga um holograma e vê a nave, estamos sendo invadidos, e agora? O que acontece? Os poderosos planetas Terra vão ter que se unir e falar, cara, agora não é mais rico e pobre, russo e alemão, agora é humano mesmo. Quem que a gente vai escolher dos nossos aí para liderar essa última batalha da humanidade contra os alienígenas? Escolhe um aí. Aí você tem um governo global e um líder global em 24 horas. Mano. Faz um acordo aqui na hora e tá. Faz um acordo, tira ali tirando o 0 e 1 ali, vê quem vai ser. Você tem um líder global e um governo global. E aí, Ronald Reagan falou isso, cara, 85, 86, 87, ele ia nas palestras falando. Depois de muitos anos, o Bill Clinton, quando ele já não era mais presidente, ele foi no programa do Jimmy Kimmel, que é um dos maiores apresentadores americanos, e o Jimmy Kimmel falou assim, presidente, se eu fosse eleito presidente dos Estados Unidos, a primeira coisa que eu ia fazer, eu ia falar, me traga todos os documentos sobre alienígena. Você fez isso? Aí o Bill Clinton falou, fiz. Aí ele, e aí, o que você achou? Ele, nada, me mandaram nada. Aí ele, poxa. Aí o Bill Clinton falou, mas peraí, eu aproveito esse assunto para dizer que se nós tivéssemos uma presença alienígena no mundo, todas as diferenças iam acabar e ia ter paz no mundo, que a gente teria que estar unido para vencer os alienígenas. Falei, caralho, falou a mesma parada que o
Ronald Reagan falou em 87. Isso era 2015, sei lá. Falei, peraí. Quando 2 presidentes mandam essa mesma ideia, os caras estão fazendo uma operação psicológica. Eles estão já vacinando a mente da galera pra se preparar pra isso, né? Aí depois, cara, o Paul Krugman é um professor da Universidade de Princeton, Nobel de Economia, tá? Um cara top. E ele chegou na época da crise de 2008, lembra? Aquele negócio do setor imobiliário, quebrou tudo, né? O Lehman Brothers quebrou, aquele banco famoso. Nessa época, esse cara saiu na mídia falando, olha, se a gente tivesse uma invasão alienígena, resolveria a crise. Os caras, mas por quê? Porque a gente teria que investir dinheiro na defesa. E aí isso ia gerar emprego, ia gerar renda, gerando renda ia gerar consumo, a economia ia dar a volta por cima. E se lá na frente a gente descobrisse, opa, foi um engano, não tem problema, teria resolvido a situação. Econômico.